Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar um pouquinho do que nós tivemos nesse último sábado, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. O Senhor fez grandes coisas e nós estamos muito felizes e muito animados com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele tem falado e com os propósitos que o Senhor tem colocado à nossa frente. E você faz parte disso. Então, se o Senhor tem te chamado para viver grandes coisas nele, você pode corresponder nesse dia. Você pode agir e responder ao chamado do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A gente fala muito a respeito desse buscar a presença, as canções que nós cantamos, as palavras que nós entoamos, a adoração, ela sempre está voltada a isso, buscarmos a presença, a presença de Deus. Por que nós queremos tanto a presença de Deus? Por que nós desejamos tanto a presença de Deus? A verdade é que a presença de Deus, ela é um divisor de águas nas nossas vidas. Ela separa todas as coisas. A presença de Deus, ela é transformadora e determinante. Assim como a palavra que transforma, que nos lava, que nos purifica, a presença de Deus é o pão que nos alimenta. É o lugar onde nós somos alimentados, somos fortalecidos e é onde manifesta-se as grandezas de Deus, onde se manifesta realmente o poder de Deus, que é o poder transformador, que é o poder que transforma e que muda todas as coisas. A gente vê em Êxodo 33:15, você sempre vai ver os textos aí embaixo. Êxodo 33:15, você vê Moisés, no momento em que ele está sendo, que Deus está chamando ele, falando, olha, eu vou mandar um anjo adiante de vocês. E Moisés, que era conhecido como um amigo de Deus, ele falou assim, Deus, não nos deixe passar daqui se a tua presença, se você não for com a gente. Então o que o Senhor procura é adoradores que realmente o adorem em espírito e em verdade, aqueles que realmente vão buscar ao Senhor e não por aquilo que ele pode dar, mas sim por quem ele é, pela sua presença. Porque se nós temos a presença, nós temos todas as outras coisas. Então Moisés ele falou assim, olha, não me deixa passar daqui, não deixa a gente ir, se a tua presença não for com a gente, se você, nós queremos você, não anjo, não bênçãos, nós queremos você, Deus. E é isso que toca o coração de Deus. E eu creio que o Senhor está preparando uma igreja que realmente anseia por isso, que anseia pela presença e que entende o poder e a preciosidade da presença de Deus no nosso meio. É o que nós desejamos. Então a gente vê ali em Êxodo 33. Você vê João 3, 19 a 21. Quando a gente lê João 3, 19 a 21, a gente vai ver isso aqui, ó. Versículo 19 diz: Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então a presença de Deus, que é esta luz, quanto mais ela vem, ela mais expõe a escuridão. Quanto mais a luz de Deus se manifesta, mais a escuridão é exposta. Por isso que João fala que aqueles que são maus e que têm obras más, eles não querem se aproximar da luz. Por quê? Porque a luz vai expor as suas obras. Então, por isso que nós clamamos tanto pela presença de Deus, porque a presença de Deus, além de nos saciar, ela também traz à luz a justiça de Deus, o juízo de Deus. Onde que a gente vai ver isso? Olha, a gente tem duas histórias da palavra de Deus que são reveladoras com relação a isso. A primeira delas, ela está em Samuel, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. A gente não vai ler, mas você pode ler aí, tá? A partir do versículo 12. Ele vai contar a respeito de Eli, que era o sacerdote. Eli tinha os seus filhos, que eram a sua linhagem. Então existia as famílias, né, que eram estabelecidas como linhagens para se tornarem sacerdotes, para cuidarem do tabernáculo e para serem o vínculo de relacionamento de Deus com o homem naquela época. E a linhagem da vez, a família da vez, era a família de Eli. Eli era um pai omisso, e você vai ver lá no capítulo, deixa eu ver, no capítulo 2, você vai ver no versículo 22,
ele fala assim que Eli, ele já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel. Então, Eli era omisso e os seus filhos, Hofni e Finés, eram extremamente corruptos. Você vai ver ali no capítulo 2 inteiro e, gente, a gente chega a passar mal de ver as coisas que eles faziam. E aí você vê, por que você sabe que o tempo em que eles governaram no tabernáculo foi muito grande? Porque a gente vê, desde o início, eles já eram responsáveis, eles já estavam sendo eles já eram responsáveis ali pelo templo. E você vê quando Samuel é gerado através de Ana, através de uma palavra, inclusive liberada pelo próprio Eli, Ana recebe uma palavra de Deus que é profetizada sobre ela, ela tem um filho, ela entrega o seu filho Samuel, e a palavra diz que no versículo 26 que o menino Samuel continuava a crescer, ele foi morar com Eli e ele crescia. Então imagina, desde uma criança ser prometida, ser gerada, nascer e crescer dentro do ambiente, ou seja, o tempo em que eles governaram sobre o tabernáculo foi um tempo bem extenso. E a gente pensa, meu Deus, mas todo esse tempo e nada aconteceu com eles? Onde estava a justiça de Deus nesse momento? E a gente pega uma outra história, que é a história em Atos 5, a história de Ananias e Safira. Olha só o que acontece. Isso é impressionante. Um homem, capítulo 5 de Atos, diz assim, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Isso era um tempo em que a presença de Deus estava tão intensa, tão profunda, era um momento em que acabava de acontecer o Pentecoste, então a presença de Deus ela estava muito poderosa, a igreja se movimentando, se formando e acontecendo, e de repente, né, todos os discípulos ali vendendo as suas propriedades, entregando aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído, e sabe, aquele mover todo acontecendo. E aí Ananias e Safira, eles pegam e fazem a mesma coisa. Eles vendem uma propriedade e fala assim, ó, que Ananias e Safira, versículo 2, eles retiveram parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante eles colocaram aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E então o juízo cai imediatamente sobre Ananias. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, com grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o corpo, levaram e sepultaram. E a mesma coisa aconteceu com Safira. Quando ela entrou, a mesma coisa aconteceu com ela. O julgamento, o juízo de Deus veio imediatamente sobre eles. O que diferencia esses dois ambientes, essas duas situações? O que diferencia uma da outra? O que aconteceu para que uma durasse tanto tempo, um reinado ou um governo corrupto durasse por tanto tempo, e uma outra realidade em que o juízo foi imediato? Tudo que me leva a crer é que o grande diferencial dessas duas circunstâncias era a presença de Deus, a glória de Deus, o fogo de Deus. Em um lugar estava tão intenso que o juízo foi imediato, porque a luz se tornou tão clara que as trevas não suportaram. Em outro lugar, que era a realidade de Eli, a glória já havia se esvaído, já não existia mais glória, já não existia mais poder, já não existia mais presença de Deus, ao ponto de que um homem de fora de toda essa realidade teve que ter uma palavra e trazer para Eli uma palavra de julgamento para ele, porque Deus já não falava mais naquele contexto, ou seja, a glória já havia ido. Agora você pensa, todos esses anos, um ambiente onde já não existe mais glória de Deus, já não existe mais presença de Deus, mas os rituais ainda sendo cumpridos diariamente. Isso me impressiona, porque eu penso que mesmo depois que a arca de Deus, que era a presença de Deus, havia sido levada do tabernáculo, ainda assim o tabernáculo continuou acontecendo, ele continuou funcionando. Ou seja, mesmo sem a presença de Deus,
existia ainda um sacerdote, existia ainda um povo vindo prestar sacrifícios. Então, onde estava Deus no meio disso tudo? Deus havia sido retirado do meio do povo. Já não existia mais a presença. Então, por isso que nós falamos tanto a respeito da presença de Deus, por isso que nós valorizamos tanto e desejamos tanto que a presença venha, para que ela exponha, para que ela traga luz, inclusive sobre nós mesmos, inclusive sobre as nossas próprias necessidades, sobre as nossas próprias situações. Tudo que nós queremos é que a gente realmente seja liberto de verdade de tudo aquilo que ainda nos prende, de tudo aquilo que ainda é prisão nas nossas vidas. Nós queremos ser libertos, queremos ser livres, e para isso a presença de Deus ela precisa ser cada vez mais forte nas nossas vidas. Nós vamos valorizando o relacionamento com Deus a partir disso. Bom, o que nós vamos entendendo é que quanto maior a glória de Deus, quanto maior a presença de Deus, maior a revelação e a maior o juízo. Por isso que nós precisamos da glória de Deus no nosso meio. A gente vê um episódio, uma passagem em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7. Você pode ver em Hebreus 11, 7, vai dizer o seguinte, olha só. A palavra vai dizer que, versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, onde existe um que se levante, onde existe um que se sobressaia, que corresponda, que traga luz, que traga verdade, todo o resto é condenado. Você vê, essa situação foi uma situação muito clara. Você vê onde um povo era completamente corrompido pelo pecado. Se todos ali estivessem na mesma régua, o grande problema foi que um, no meio de todos esses, se fez justo, se manifestou como justo, se absteve de todo pecado e se levantou. Quando esse um se levanta, então a régua sobe. E quando a régua sobe, o restante todo é condenado por causa da fé, por causa da santidade de um, por causa da manifestação e do posicionamento de um. O restante todo é condenado e é exposto. E foi isso que aconteceu aqui com Noé. Quando um se levanta, quando um se posiciona, então a régua sobe, todo o restante é condenado. E é por isso que nós precisamos da glória de Deus, por isso que nós precisamos da presença. Porque onde a presença começa a se manifestar, então a régua sobe e o que é corrupto começa a ser exposto. O que é corrupto começa a aparecer. E quando essa exposição começa a acontecer, o juízo também começa a acontecer. Talvez você já esteve em lugares onde você pensava, cara, isso é tão injusto. Como é que pode? Como é que ninguém está vendo isso? Como é que ninguém está vendo essas coisas acontecendo? Acontece que quando a luz vem, então o que é injusto, o que é pecado, o que é corrupto é exposto. Talvez por isso que a igreja ainda não conseguiu chegar nesse lugar de expor o mundo, porque a gente ainda vê muita corrupção no meio que deveria ser completamente santo. Mas isso vai mudar, gente. Isso vai mudar em nome de Jesus. E isso vai começar em nós, é a partir de nós, a partir de uma igreja santa que se levanta, que se manifesta, que se posiciona para levantar essa régua, para que todos aqueles que são corruptos, para que toda corrupção, todo pecado, toda injustiça seja exposto à luz e comece a queimar, e comece a ser destruída pela glória de Deus, pela presença de Deus. O juízo de Deus vem quando o fogo aumenta, quando a glória aumenta, quando a presença aumenta. Amém? Nós estamos exatamente nesse caminho para entender as prioridades. A gente está caminhando como igreja, a gente está aprendendo, está vivendo esse entendimento de entender as prioridades na nossa vida. A gente vai se desvencilhando dessa religiosidade que ainda nos prendia. Você vê, isso para a gente é tão gritante agora, perceber que e imaginar que a gente consegue, que eles conseguiam viver o tabernáculo sem a presença de Deus. Para a gente hoje talvez seja gritante, mas para eles não era. E muitas vezes a gente viveu essa realidade, fazendo muita coisa, trabalhando e achando que a gente está servindo a Deus, mas sem a presença de Deus. A gente pode estar fazendo
as coisas de Deus sem Deus. E isso pra gente hoje é gritante, mas talvez, às vezes a gente pode ter entrado na nossa vida, no nosso passado, ter entrado ou talvez agora mesmo, você pode ter entrado num ciclo em que você já nem percebe mais e você está caminhando e fazendo as coisas para Deus. E Deus já ficou lá atrás, Deus já não está mais nem falando com você mais, não está nem se relacionando com Ele mais, mas você está fazendo as coisas para Deus. E a gente tem aquela ilusão que pelo fato da gente estar fazendo algo, a gente está sendo aprovado e está sendo aceito. Mas não necessariamente. Deus, ele quer um relacionamento. O propósito desde o início, desde o Jardim do Éden, o propósito era relacionamento. O Senhor fez o homem para se relacionar. Então, quando nós voltamos às raízes, quando nós voltamos à essência, nós entendemos que o propósito de tudo que nós fazemos é um relacionamento pessoal com Deus. Deus não sonhou que a gente fosse, que eu tivesse uma carreira de pastor. Deus não sonhou que eu fosse um evangelista. Deus não sonhou desde o princípio que eu fosse um mestre, um professor. Deus sonhou em ter um relacionamento comigo. E todos esses propósitos, eles foram surgindo a partir de uma necessidade de redenção do homem ser ensinado, do homem ser trazido novamente para o relacionamento com Deus, do homem entender novamente que ele precisava se relacionar com Deus. Por isso que houve essa quebra. Ele fala assim, todos os homens eles foram afastados da glória de Deus. Todos os homens foram destituídos da presença de Deus. Então houve a necessidade de haver um plano de salvação para que o homem pudesse se aproximar de novo. Mas o propósito de tudo isso é o quê? No final das contas, relacionamento. Então, quanto antes nós entendemos que o relacionamento é a base de tudo, nós vamos voltando à raiz, nós vamos voltando à essência. E a partir da essência, todas as outras coisas vão fazendo sentido para nós. Até o nosso serviço, até o que nós fazemos para o Senhor, ele vai fazendo sentido a partir dessa volta às raízes, dessa volta à essência. Quanto mais nós amadurecemos no nosso relacionamento e no nosso entendimento da nossa relação com Deus, quanto mais nós amadurecemos, mais nós valorizamos o secreto, mais nós valorizamos o nosso relacionamento pessoal com Jesus. E sabe, quando a gente é jovem, quando a gente se converte, quando a gente começa a ver esses grandes homens ministrando em grandes altares, em grandes palcos, para muita gente, para milhares de pessoas, o nosso sentimento muitas vezes é, cara, eu tenho algo para dizer, eu tenho algo para falar, eu quero ser ouvido, eu quero estar nos grandes palcos, eu quero estar nos grandes eventos, eu quero ser um grande cantor, um grande pregador, eu quero... E às vezes a gente, na nossa imaturidade, a nossa visão de servir e amar a Deus é isso, é fazer grandes obras para o Senhor. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai avançando no nosso conhecimento, no nosso relacionamento com Deus, a gente vai passando a valorizar mais e mais e mais o secreto, o relacionamento pessoal. E a gente vai se apaixonando tanto por esse lugar de relacionamento com Jesus, que a gente vai indo para o outro lado, e a gente vai querendo se proteger e se fechar, se proteger cada vez mais o coração e o lugar secreto com Deus. Ao ponto que Deus tem que às vezes falar pra gente, cara, beleza, tá ótimo, tá bom, tá muito bom aqui no nosso secreto, agora é tempo de você ir. Agora, quando a gente é enviado por Deus, porque a gente tá com o coração no lugar certo, porque a gente tem um relacionamento com Ele, e Ele nos envia, e Ele nos empurra, aí todas as outras coisas que a gente fizer, seja fazer discípulos, seja cuidar de pessoas, seja pregar em grandes eventos, seja pregar em pequenos eventos, seja pregar para uma pessoa, seja cuidar de uma pessoa, tudo que a gente faz, seja cuidar da nossa família, que é o primeiro ministério na nossa vida, seja cuidar da nossa família, seja cuidar da nossa casa, seja ensinar os nossos filhos, todas essas coisas, grandes e pequenas, elas fazem sentido por causa do secreto. E a gente vê isso sendo revelado. Eu acho que o cara que a gente tem como um dos maiores exemplos de amadurecimento no ministério e na paixão por Jesus é Paulo. E a gente vê Paulo em Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1,
partir do versículo 21, olha o que diz Paulo. Paulo, o grande Paulo, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Olha o que ele diz. Cara, o que eu queria de verdade, coração, era estar com Cristo. Eu sei que é muito melhor. Ou seja, Paulo ele era reconhecido por muita gente, ele tinha várias igrejas as quais ele era autoridade, ele cuidava, mas ele falava assim, olha, dentro de tudo isso, o que eu realmente queria era estar com Cristo. Ele é a minha paixão, ele é o meu grande amor. Eu queria mesmo era estar com ele. Mas ele continua dizendo assim, contudo é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que Paulo está dizendo aqui, eu valorizo tanto, tenho tanta paixão por Jesus, pela sua presença, que eu queria de verdade era estar com ele. Mas por amor a vocês, eu entendo o propósito para estar aqui ainda. E eu vou permanecer por amor a vocês, mas principalmente porque eu amo tanto Jesus que eu entendo o propósito que ele tem para mim. E é por isso que eu quero ficar aqui, eu quero servir vocês, quero ajudar vocês a crescerem, a avançarem, eu quero ver vocês crescendo no mesmo amor e no mesmo relacionamento que eu tenho com Jesus. Então, é muito profundo isso, à medida que nós vamos crescendo e vamos aprendendo esse lugar de paixão de relacionamento com Jesus, nós vamos aumentando o fogo da glória de Deus, o fogo da presença de Deus na nossa vida, e esse fogo começa a tocar todos os ambientes em que nós estamos. Então, o grande segredo e o grande incentivo, a grande inspiração para você durante essa semana, durante esse dia, durante as nossas vidas é aumente o seu relacionamento com Jesus, aumente a paixão por Jesus, aumente a presença de Deus na sua casa, nos seus dias, na sua família. Quando você estiver lendo a tua palavra, não faça como um simples ritual. Traga Jesus para dentro dos teus rituais. Traga Jesus para dentro dos seus relacionamentos. Transforme o teu secreto no teu lugar de maior prazer. Porque a partir disso, todas as outras coisas vão começar a aumentar. A glória de Deus vai começar a aumentar na sua vida. E a injustiça, o pecado, essas outras coisas vão começar a ser expostas e ser purificadas. Porque a simples glória e a presença de Deus são suficientes para transformar todas as coisas. Todas as coisas. Que Deus te abençoe nessa semana, nesse dia, e que realmente você possa perseguir isso de todo o seu coração. Em nome de Jesus.